Antes de tudo, antes mesmo de pensar em céus estrelados, oceanos profundos ou montanhas imponentes, não havia absolutamente nada? Ou talvez houvesse algo que era tudo e nada ao mesmo tempo? É nesse abismo de possibilidades infinitas que começa a nossa história cosmológica, a história da criação do universo pela perspectiva da mitologia grega. E acredite, essa não é uma história de um criador solitário, mas sim de uma sucessão caótica, violenta e apaixonada de nascimentos e destronamentos divinos. Uma verdadeira saga familiar em escala cósmica que ressoa até hoje em tudo que assistimos e lemos. Mas, afinal, como os gregos antigos, que nos deram a filosofia e a democracia, imaginavam o começo de tudo? Eles começaram com o caos. Não o caos como entendemos hoje, como bagunça ou desordem, mas um conceito muito mais primordial e profundo. Pense nele como uma fenda ou um abismo primordial. Um vazio imenso e indiferenciado que continha as sementes de tudo o que viria a ser, mas sem forma, sem limites, sem direção. É como se o universo fosse um tubo de tinta gigante, com todas as cores misturadas, mas ainda não espalhadas em uma tela. Ele era o princípio de tudo, a divindade mais antiga, a sombra de confusão nas profundezas da própria existência. Desse caos primordial, quase como um suspiro do nada, emergiram as primeiras entidades verdadeiramente compreensíveis, as divindades protogênicas, aquelas que nasceram por si mesmas, sem pais. Primeiro surgiu Gaia, a Terra-mãe. Imagine-a não apenas como o solo sob seus pés, mas como a própria personificação da fertilidade, da solidez, da base de tudo que é tangível. Se o caos era o vazio sem forma, Gaia era a primeira forma, a superfície fértil que aguardava a vida. Quase que imediatamente, ou em rápida sucessão, também vieram o Tártaro, o abismo profundo sob a terra, uma prisão escura e úmida, tão abaixo da terra quanto esta está do céu. Ele é como o porão mais profundo e inalcançável de uma casa, um lugar de castigo eterno, onde nem a luz do sol ousa penetrar. E depois veio Eros, mas não o Eros do amor romântico que você vê nos filmes de Hollywood com cupidos fofinhos. Este Eros primordial era a força cósmica do desejo, da atração, do impulso irresistível que une os elementos e faz a vida surgir. É como a cola invisível que começa a juntar as peças de um quebra-cabeça cósmico, impulsionando a criação. Além desses, surgiram também Nix, a noite, e seu irmão e consorte Érebo, as trevas. Juntos, eles representam as camadas mais profundas e sombrias do universo primitivo, a escuridão que precede a luz. A partir de Gaia, a Grande Mãe, a história do cosmos realmente decola. Sozinha, sem parceiro, ela deu à luz Urano, o céu estrelado, que a cobriu por completo como um manto vasto e infinito. Pense em Urano como o teto do mundo, um céu que se estendia de horizonte a horizonte, adornado com as primeiras estrelas. Ela também gerou o Ponto, o mar salgado, e as Órias, as montanhas. O universo estava começando a tomar forma, tinha uma terra sólida, um céu acima e um mar vasto. É como se, do abstrato caos, a natureza tivesse começado a esboçar os primeiros traços de uma paisagem colossal. A união de Gaia e Urano, a Terra e o céu, foi incrivelmente prolífica, mas também tumultuada. Eles deram origem a 3 gerações de seres imponentes. A primeira e mais famosa foram os Titãs, 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres, que personificavam forças primordiais da natureza, como o oceano, o tempo, Cronos, a memória, Mnemosene e a lei, Temis. Eles eram poderosos, e em muitas representações modernas, como no jogo God of War, vemos os titãs como gigantes colossais, verdadeiras montanhas vivas, que podiam abalar a própria estrutura do mundo. Além dos titãs, Gaia e Urano também tiveram os ciclopes, gigantes de um olho só,
mestres artesãos e ferreiros, cuja força era lendária. E os Hecatonquiros, monstros de 100 braços e 50 cabeças, cujo poder era tão vasto que a própria terra tremia quando se moviam. Mas Urano era um pai terrível e tirano. Temendo o poder e a força de seus filhos, especialmente os Ciclopes e Hecatonquiros, ele os aprisionou nas profundezas do ventre de Gaia logo após o nascimento, impedindo-os de ver a luz do dia. Imagine a agonia de Gaia, sentindo seus próprios filhos presos dentro de si, causando-lhe uma dor insuportável. É como se um artista criasse obras-primas, mas as trancasse em um porão escuro para que ninguém as visse, e pior, deixando as próprias obras-primas agoniando e clamando por liberdade. A dor e a indignação de Gaia cresceram tanto que ela começou a conspirar contra Urano. Ela forjou uma foice de adamante, um metal indestrutível, e pediu a seus filhos que a ajudassem a destronar seu pai. Todos os titãs hesitaram, paralisados pelo medo de Urano, exceto um, Cronos, o mais jovem e ambicioso dos titãs. Cronos, com a ajuda de Gaia, emboscou Urano enquanto ele se unia a Gaia. Com a foice de adamante, Cronos castrou seu pai, libertando assim seus irmãos do ventre da terra. Esse ato de violência primordial foi um divisor de águas na cosmologia grega. Do sangue de Urano que caiu sobre Gaia, nasceram as Eríneas, Fúrias, divindades da vingança, além das ninfas das árvores e dos gigantes. Do sêmen que caiu no mar, surgiu Afrodite, a deusa do amor e da beleza, que nasceu da espuma das ondas. Pense no quão simbólico é isso. Da violência mais brutal, nasce a mais bela e sedutora das divindades. Cronos se tornou o novo governante do cosmos, inaugurando a Era dos Titãs, um período de poder avassalador, mas que, ironicamente, replicaria os mesmos medos e tiranias de seu predecessor. Essa é a base, o alicerce profundo sobre o qual todo o universo grego foi construído. Um mundo nascido de um vazio, moldado por gigantes e marcado por um ciclo de poder, medo e rebelião que ecoaria por eras. Este é apenas o começo de uma jornada que nos levará por batalhas cósmicas, profecias sombrias e o nascimento dos deuses que conhecemos hoje. É uma tapeçaria rica e complexa, onde cada fio de história está entrelaçado com a própria essência do universo, revelando que a ordem, muitas vezes, surge, paradoxalmente, do mais absoluto caos. Agora que a base do cosmos grego foi estabelecida, com o tirânico Urano destronado e o imenso poder dos titãs no comando, a história não desacelera. Pelo contrário, ela se intensifica em um drama de proporções ainda maiores. Cronos, o titã que ousou desafiar seu pai, ascendeu ao trono, mas com a coroa veio também a maldição, ou melhor, a profecia. Urano, em seus últimos suspiros de poder, profetizou que Cronos também seria destronado por um de seus próprios filhos. E aqui vemos a natureza cíclica da tragédia grega começando a se manifestar em sua escala mais grandiosa. Cronos, paranoico com essa profecia, decidiu que não cometeria o mesmo erro de seu pai. Para evitar seu destino, ele devorava cada um de seus filhos assim que eles nasciam, de sua irmã e consorte, a Titânide Reia. Imagine o horror! Uma mãe vendo seus bebês serem engolidos um a um pelo próprio pai, em um ato desesperado de autopreservação. É como um relógio cósmico que, ao invés de avançar, retrocede, consumindo seu próprio futuro em uma tentativa fútil de parar o tempo. Reia, contudo, não podia suportar mais a perda de seus filhos. Com a ajuda de sua mãe, Gaia, ela armou um plano para salvar seu último filho. Quando Zeus nasceu, Reia o escondeu em segredo na ilha de Creta e, em vez do bebê, entregou a Cronos uma pedra envolta em panos, que o titã engoliu sem suspeitar. Essa criança, Zeus, cresceria em segredo, alimentado por ninfas e protegido por Cureetes, os dançarinos guerreiros. É como uma semente plantada em segredo, crescendo silenciosamente, destinada a florescer e derrubar a velha e opressora floresta.
Enquanto isso, Cronos acreditava ter vencido o destino, mas estava apenas adiantando sua própria queda. Quando Zeus atingiu a idade adulta, ele estava pronto para cumprir a profecia de Urano e libertar seus irmãos. Com a ajuda da titânide Metis, a Prudência, Zeus preparou uma poção poderosa que forçou Cronos a vomitar todos os filhos que havia engolido: Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. De repente, esses deuses, já adultos e cheios de fúria, emergindo do interior de seu pai. É como um reset cósmico, onde a geração perdida é repentinamente restaurada, pronta para a batalha. Essa libertação desencadeou a mais cataclísmica das guerras na mitologia grega, a Titanomaquia, a Guerra dos Titãs. De um lado, Cronos e a maioria dos titãs, representando a velha ordem, a força bruta e a tradição. Do outro, Zeus e seus irmãos, os futuros deuses olímpicos, que buscavam instaurar uma nova era de domínio, mais justa e equilibrada. Essa não foi uma batalha de um dia. Foi um conflito que durou 10 longos anos, abalando os céus e a terra, dividindo o próprio cosmos. Pense em adaptações como a série de jogos God of War, onde Kratos, o protagonista, é um semideus que constantemente enfrenta titãs e deuses. A escala das batalhas nesses jogos, com gigantes escalando montanhas e deuses lançando raios, dá uma ideia vívida da magnitude da Titanomaquia, um espetáculo de pura força e destruição. Zeus não estava sozinho em sua luta. Ele sabia que precisaria de aliados poderosos. Por conselho de Gaia, ele viajou ao Tártaro para libertar os Ciclopes e os Hecatonquíros, seus tios, que Urano havia aprisionado. Em gratidão pela libertação, os Ciclopes, mestres ferreiros, forjaram armas lendárias. Para Zeus, o raio e o trovão, que se tornariam sua arma mais icônica e um símbolo de seu poder. Para Poseidon, o tridente, capaz de agitar os mares e a terra. E para Hades, o elmo da invisibilidade, que lhe permitia mover-se sem ser visto. Além disso, os Hecatônquiros, com seus 100 braços, arremessavam rochas gigantes contra os titãs, transformando o campo de batalha em um cenário de aniquilação total. Imagine um bombardeio cósmico, onde montanhas inteiras são usadas como projéteis. A guerra atingiu seu clímax com Zeus e seus aliados se posicionando no Monte Olimpo e os titãs no Monte Otris. A batalha final foi uma explosão de poder divino. Raios cortavam o céu, o mar revolvia-se em tsunamis gigantescos e a própria terra tremia sob os impactos. No final, os olimpianos, com sua combinação de estratégia e o poder das armas forjadas, emergiram vitoriosos. Cronos e a maioria dos titãs foram derrotados e, como seu pai Urano antes dele, foram aprisionados. Mas o local de seu aprisionamento foi ainda mais terrível. As profundezas mais escuras do Tártaro, guardadas pelos Hecatônquiros. É o castigo derradeiro, um exílio eterno para aqueles que representavam a era anterior de caos e tirania. Com a vitória sobre os titãs, uma nova ordem cósmica precisava ser estabelecida. Os 3 irmãos vitoriosos, Zeus, Poseidon e Hades, tiraram a sorte para dividir o domínio do universo. Zeus, o líder da revolta, ficou com o céu e a terra, tornando-se o soberano dos deuses e dos homens, o rei do Olimpo. Poseidon recebeu o domínio dos mares, dos rios e das tempestades. E Hades, o sombrio e temido, ficou com o reino subterrâneo, o mundo dos mortos. É importante notar que Hades não era uma figura maligna como o diabo em outras mitologias. Ele era o guardião do equilíbrio cósmico, o anfitrião das almas, e seu reino era uma parte essencial da estrutura universal. Essa divisão não foi apenas um mero sorteio de propriedades. Ela estabeleceu as esferas de influência que governariam o cosmos grego por toda a eternidade. É como a divisão de responsabilidades em uma grande empresa após uma aquisição hostil, onde cada novo diretor assume um departamento crucial. A ascensão dos olimpianos marcou a transição da força bruta e primordial dos titãs para uma ordem mais estruturada, embora ainda cheia de conflitos e dramas.
Essa nova era seria caracterizada por deuses mais humanos, com paixões, virtudes e vícios que se refletiriam na vida dos mortais. A titanomaquia e a subsequente divisão de poder são os pilares que sustentam toda a mitologia grega subsequente, definindo os papéis e as relações dos deuses que continuariam a influenciar o mundo dos homens e, de forma surpreendente, continuam a influenciar a nossa própria compreensão da realidade. Narrativa, do heroísmo e do destino, em mídias que vão desde clássicos da literatura a blockbusters de cinema. A vitória dos olimpianos e a divisão do cosmos entre Zeus, Poseidon e Hades não significaram, contudo, o fim das ameaças à nova ordem estabelecida. Na verdade, a mitologia grega nos ensina que a ordem é um esforço contínuo, sempre sujeita a forças de desequilíbrio e novas rebeliões. É como uma grande corporação que, após uma fusão, ainda precisa lidar com a resistência interna e a emergência de novos concorrentes. Uma das mais formidáveis e aterrorizantes dessas ameaças veio na forma de Tífon, um monstro gigantesco, filho de Gaia e Tártaro, que se ergueu para desafiar a supremacia de Zeus. Tífon era uma criatura de proporções cataclísmicas, com 100 cabeças de serpente, olhos que jorravam fogo e sons indescritíveis que emanavam de suas múltiplas bocas. Ele era a personificação da fúria elemental e da desordem, o último grande clamor do caos contra a ordem olímpica. A batalha entre Zeus e Tífon foi lendária. Uma luta épica que fez a titanomaquia parecer um mero prólogo. O próprio Zeus, com seus raios e trovões, enfrentou o monstro em um confronto que fez o universo tremer em suas fundações. No fim, Zeus prevaleceu, aprisionando Tífon sobre o Monte Etna, onde suas erupções ainda hoje são consideradas o resquício de sua fúria aprisionada. É a consolidação final do poder olímpico. A prova de que a inteligência e a estratégia, personificadas por Zeus, podiam superar até mesmo a mais avassaladora força bruta. Mas a cosmologia grega não se limita apenas a essas grandes batalhas. Ela é um sistema vivo, complexo, que também se aprofunda nos domínios da morte e da vida após a morte, um aspecto fundamental para qualquer civilização. O reino de Hades, o mundo subterrâneo, é um exemplo vívido de como os gregos tentavam compreender e organizar o inevitável fim da vida mortal. Diferente das concepções cristãs de inferno, o Hades não era primariamente um lugar de punição para todos, mas sim o destino de todas as almas após a morte. Pense no Hades como um vasto e complexo reino burocrático, com suas próprias geografias, regras e habitantes. Para chegar ao Hades, as almas precisavam atravessar o rio Aqueronte, ou, em algumas versões, o Estige, guiadas pelo barqueiro Caronte, que exigia uma moeda, o óbolo, colocada sob a língua do morto como pagamento pela travessia. É por isso que os gregos tinham o ritual de enterrar seus mortos com uma moeda. Era o passaporte para o além. Imagine essa travessia como uma passagem de balsa em uma névoa densa, onde o único som é o remo de Caronte na água escura. Uma vez no reino, as almas eram julgadas por Minos, Radamanto e Éaco, que decidiam seu destino. As almas virtuosas e os heróis eram enviados para os Campos Elíseos, um paraíso de eterna primavera e felicidade. As almas comuns e aqueles que não eram particularmente bons ou maus habitavam os Campos de Asfódelos, um lugar cinzento e sem alegria, onde as sombras vagavam sem propósito. E os ímpios, aqueles que cometeram crimes hediondos, eram enviados para o Tártaro, o abismo mais profundo, onde sofriam punições eternas e personalizadas, como Sísifo, condenado a rolar uma pedra montanha acima para sempre, ou Tântalo, eternamente faminto e sedento, com comida e água sempre fora de alcance. A cosmologia grega é um espelho das preocupações humanas. A busca por ordem, a luta contra a tirania, o medo da morte e a esperança de um pós-vida. E como essas histórias se mantêm vivas? Através de nós, é claro. A influência da mitologia grega é onipresente na cultura ocidental, uma verdadeira espinha dorsal narrativa que continua a ser reinterpretada em inúmeras mídias.
Pense em Percy Jackson, a popular série de livros e filmes que transporta os deuses e monstros gregos para o cenário moderno, introduzindo toda uma nova geração à magia e ao drama do Olimpo. Ou o jogo God of War, que não apenas recria as figuras mitológicas com detalhes impressionantes, mas as coloca no centro de narrativas de vingança e tragédia que ecoam os mitos originais. A série Titãs, o filme Fúria de Titãs e até mesmo musicais da Broadway como Headstown, que explora o mito de Orfeu e Eurídice no submundo, demonstram a maleabilidade e a ressonância dessas histórias. Elas não são apenas contos antigos, são arquétipos que moldam nossa própria compreensão de heroísmo, destino e moralidade. Mas e se eu te dissesse que existia uma outra cosmogonia grega? Uma que difere ligeiramente da teogonia de Hesíodo, que é a fonte principal da qual extraímos a maioria dessas histórias. Estou falando do orfismo, um conjunto de crenças e práticas religiosas associadas ao mítico poeta e músico Orfeu. A cosmogonia órfica, embora menos conhecida, oferecia uma perspectiva fascinante e, de certa forma, mais mística da criação. Nela, o começo não era o caos no sentido hesiódico, mas sim a noite primordial e não gerada. Dela, ou em seu seio, surgiu o tempo, Cronos, mas não o titã Cronos que devorava seus filhos, e sim o tempo personificado, a força que governa a sucessão, e, eventualmente, um ovo cósmico. Desse ovo primordial nasceu Fanes, uma divindade hermafrodita e brilhante, criadora do mundo e das divindades subsequentes. Fanes, com seu brilho e beleza, gerou Gaia, terra, e Urano, céu. A história continua com Cronos e Reia e a ascensão de Zeus. No entanto, na versão órfica, Zeus, para assumir o poder total e recriar o mundo, devorou Fanes e a criação anterior. É como um reboot completo do universo, onde o Criador absorve toda a existência para reconstruí-la à sua própria imagem. Mais tarde, na crença órfica, Dioniso, o deus do vinho e do êxtase, é morto e dilacerado pelos titãs a mando de Hera. E de suas cinzas, misturadas com as cinzas dos titãs fulminados por Zeus, nasce a humanidade. Este mito central do orfismo descreve a humanidade como uma natureza dual, um corpo titânico, material e imperfeito, e uma centelha divina, a alma de Dioniso. É uma explicação profunda da natureza humana, uma síntese que busca reconciliar o terreno e o divino. Essa perspectiva órfica, com seu foco na alma e na reencarnação, adiciona uma camada de profundidade e misticismo à já rica tapeçaria cosmológica grega, mostrando que mesmo dentro de uma mesma cultura, existiam diferentes visões sobre a origem e o propósito do universo e da própria existência humana. É uma prova da complexidade e da riqueza do pensamento grego, que não se contentava com uma única resposta, mas explorava múltiplas verdades. Subimos a montanha da narrativa, cruzamos os abismos do caos, testemunhamos a fúria dos titãs e a astúcia dos olimpianos, e agora, do topo dessa jornada, podemos contemplar a vasta paisagem da cosmologia grega com uma clareza renovada. O que emerge dessa exaustiva síntese não é apenas uma sequência de eventos épicos, mas uma profunda rede de significados que, de forma surpreendente, ainda tece a trama da nossa própria compreensão do mundo. A história cosmológica grega, do caos primordial ao estabelecimento da ordem olímpica, é, acima de tudo, uma narrativa sobre a transição do informe para a forma, da desordem para a ordem, e da força bruta para a inteligência e a estratégia. É como observar a evolução de uma cidade, começando com um assentamento rudimentar, passando por uma fase de expansão caótica, até chegar a uma metrópole organizada, mas que ainda guarda as cicatrizes de suas fundações. Essa linha do tempo cósmica nos revela que a criação não foi um ato único e estático, mas um processo dinâmico, marcado por conflitos geracionais, traições e o constante esforço para impor uma estrutura a um universo em eterna ebulição. Urano aprisiona seus filhos,
Cronos devora os seus. E Zeus, para quebrar o ciclo, precisa travar a guerra mais monumental de todas. Cada era, a Era dos Primordiais, a Era dos Titãs e a Era dos Olimpianos, representam uma fase distinta na evolução do cosmos, cada uma com seus próprios desafios e lições. Os primordiais eram as forças brutas e elementais. Os titãs, embora poderosos, eram frequentemente associados à força bruta e à tirania desmedida. E os olimpianos, com sua ordem e hierarquia, trouxeram uma sofisticação maior, mas também uma complexidade moral que refletiria a própria condição humana. Uma das verdades mais profundas que emergem dessa jornada é a ideia de que a ordem não é um dado, mas uma conquista. O caos nunca é completamente erradicado. Ele é contido, transformado, mas suas sementes permanecem, prontas para brotar em novas desordens. O Tártaro, a prisão dos titãs e de Tífon, serve como um lembrete constante de que as forças da desordem estão sempre lá, nas profundezas, ameaçando a estabilidade do cosmos. É um conceito que nos faz refletir sobre a fragilidade da própria ordem social e política em nosso mundo. Agora, pare por um segundo e reflita sobre o impacto dessas histórias. Você já parou para pensar como esses mitos, criados há milhares de anos, ainda ressoam tão profundamente em nossa cultura contemporânea? A mitologia grega não é apenas um conjunto de histórias antigas. É um vocabulário fundamental da cultura ocidental, uma linguagem universal que usamos para expressar ideias sobre poder, amor, guerra, justiça e a condição humana. Filmes como Fúria de Titãs, séries como Hércules e Xena, a Princesa Guerreira da década de 90, e até mesmo séries mais recentes como Blood of Zeus na Netflix, bebem diretamente dessa fonte. Jogos como Assassin's Creed Odyssey nos transportam para a Grécia Antiga, permitindo que exploremos esses cenários e interajamos com personagens inspirados pelos mitos. A influência é tão vasta que muitos nomes de constelações, planetas e elementos químicos, como o titânio, vêm diretamente desses mitos. É como se os gregos antigos tivessem plantado árvores cujas raízes se espalharam por todo o solo da nossa civilização. Além disso, a cosmologia grega nos oferece uma janela para a mente dos antigos gregos. Eles viam o universo como um palco para dramas divinos, onde os fenômenos naturais eram manifestações da vontade e das paixões dos deuses. Um raio não era apenas uma descarga elétrica, era a fúria de Zeus. Um terremoto não era apenas o movimento das placas tectônicas, era o tridente de Poseidon abalando a Terra. Essa personificação do cosmos tornava o mundo inteligível, um lugar onde o humano e o divino se entrelaçavam em uma dança constante. Isso é um contraste fascinante com a cosmologia científica moderna, que busca explicações puramente racionais para os mesmos fenômenos. E o que podemos aprender olhando para o futuro, através das lentes desse passado mítico? A persistência dessas histórias sugere que há algo intrínseco a elas que nos toca. Elas falam sobre a natureza do poder e a tentação da tirania, temas atemporais que continuam a nos desafiar. Elas exploram a complexidade das relações familiares, mesmo em escala divina. E elas nos confrontam com a inevitabilidade da mudança e a constante necessidade de adaptar e redefinir a ordem. A jornada cosmológica grega, com suas camadas de deuses, titãs e primordiais, é um testamento à imaginação humana e à sua busca incessante por sentido em um universo vasto e misterioso. Ela nos convida a questionar, a explorar e a recontar nossas próprias histórias de origem, lembrando-nos que, talvez, a criação nunca seja um evento finalizado, mas um ciclo eterno de nascimentos, lutas e transformações, um eco do caos primordial que ainda ressoa em cada um de nós. A mitologia grega não é apenas um registro do que os antigos gregos acreditavam. É um guia para as perguntas que a humanidade sempre fez e continuará a fazer sobre sua própria existência e o universo que a cerca. Ela nos ensina que, assim como o cosmos grego foi forjado através de múltiplas gerações e conflitos, nossa própria realidade e nossa compreensão dela estão em constante evolução. Os mitos são os fios que conectam nosso presente ao passado mais distante,
permitindo-nos ver que as mesmas questões fundamentais sobre a origem, o poder e o destino humano foram e continuam sendo as grandes narrativas da existência.